Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E quero usar como tópico o Redentor, pois é isso que o livro de Ruth representa, o Redentor. Belém. Essa não é a primeira menção, mas é o primeiro acontecimento que sabemos em relação a essa pequena vila a mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém, Belém. Claro que é famosa porque o nosso Senhor nasceu ali. Nasceu em um estábulo, pois não tinha lugar para ele na estalagem. A Bíblia não nos dá informação alguma sobre detalhes em relação ao que aconteceu antes do que vamos pregar aqui hoje, pois Ruth nem estava ali naquela época. Não sabemos de Elimeleque ou Noemi, Malom e Quilion. Havia uma fome na terra. E naquela época, uma fome representava que Deus não estava prazeroso em relação à nação de Israel ou parte dela. E às vezes a maioria deles, por causa do seu pecado e da desobediência e por uma impiedade. E muitas vezes os justos sofriam com aqueles que não amavam a Deus. Vou dizer de outra maneira: os que amavam a Deus sofriam com os ímpios e os justos com os injustos. Chove sobre os justos e sobre os injustos, Jesus disse. E eles não conseguiam ter colheitas naquele país. Se você já esteve em Belém, é uma área cheia de montes. Cheia de montes. Já estive lá muitas vezes. É um lindo lugar. O que eles mais plantam ali são cevada, trigo, muitas árvores de fruta, dependendo da época do ano. Mas não havia nada ali porque a terra estava seca por causa da fome. E Elimeleque diz para Noemi e seus 2 filhos: temos que ir aonde tem chuva para plantar alguma coisa. Então eles foram para Moabe. E temos uma grande pergunta aqui que temos que responder, mesmo sem conseguir. Era contra a lei de Deus para um israelita sair de Israel e descer para um outro país, como Moabe. Eles eram adoradores de ídolos. E eles adoravam a ídolos de maneira terrível, chegavam até a oferecer sacrifícios humanos, oferecendo seus garotinhos e suas garotinhas como sacrifícios. Algo tão terrível que é indescritível. A lei de Deus os proibia de ir para outra terra. Não importava a dificuldade que eles estavam enfrentando em Israel, eles não deveriam ir para os países ímpios e mudar para ali. Podiam visitar e passar por eles, mas não viver ali. E Elimeleque e Noemi pegaram suas famílias e mudaram-se para Moabe, que hoje fica no sul do Jordão. Agora, a pergunta é a seguinte: se eles não tivessem ido
nós não teríamos esse livro na Bíblia. 2 livros são escritos na Bíblia com o nome de mulher: Ruth e Esther. Ruth, uma gentia que casou com um israelita. Esther, uma israelita que se casou com um gentio. Se elas não tivessem ido para Moabe, o que teria acontecido com uma das maiores mulheres de Deus, que na época não era uma mulher de Deus de jeito nenhum, mas ela adorava ídolos? O que teria acontecido com Ruth? Você pode dizer, isso aí é um grande dilema. É contra a lei de Deus e sofreram por ir até lá. Ficaram ali 10 anos e Noemi perdeu seu esposo, Elimeleque, perdeu seus 2 filhos. E sofreram. Mas se não tivessem ido, então não haveria Ruth nesta Bíblia. Então, como é que vamos resolver essas duas coisas? Como vamos responder à pergunta? Eles deveriam ter ido ou não deveriam? Eu vou ser sincero com você, já li essa Bíblia mais de 50 vezes e não sei a resposta para essa pergunta. Grandes homens de Deus já fizeram essa pergunta várias vezes. Eu lembro de estar assentado na mesa com Jim Uzi e o Mark Bonten em Calcutá, na Índia. E eu fiz essa mesma pergunta para o Mark, e eu senti na época e sinto agora que esses 2 homens, o Mark e o Jim, foram 2 dos maiores missionários no mundo naquela época. Talvez não fosse o caso, mas era como eu me sentia e ainda me sinto assim. E eu perguntei para o Mark, mas olha aí, as partes do mundo que não têm o Evangelho, o que teria acontecido comigo e minha família em uma pequenina cidade sem Deus, sem a palavra de Deus, se é que havia a palavra de Deus disponível, e a minha família nunca ouviu uma mensagem do Evangelho? O que teria acontecido conosco se 2 mulheres não tivessem vindo construir uma igreja ali? O que pode acontecer com a Espanha, com a Alemanha, com a França, se daqui a alguns dias nosso canal não estiver mais passando ali? Nunca vou esquecer a resposta do Mark. Ele disse, irmão Swagger, eu já perguntei isso para mim mesmo. E ele trabalhou até a morte, porque ele morreu pouco depois disso, tentando levar esse evangelho o mais distante possível. E ele disse, eu devo concluir que toda alma, aonde quer que esteja no mundo, não importa aonde esteja, se esse coração quiser Deus, de alguma maneira, Deus vai levar a mensagem para ele. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus não trabalha, lembre-se, Deus não trabalha com o que poderia ter sido, Ele não trabalha com o que deveria ter sido, Ele trabalha com aquilo que é. De alguma forma Deus vai colocar esse programa ou a voz de qualquer um outro que conhece a palavra para aquela alma. O Jimmy disse, e vou contar para você rapidamente, que na América Central, uma cidade ali muito envolvida no álcool e
com a bebedeira e não havia cadeio bastante para caber o povo, e não tinha igreja nenhuma ali, nada. E um homem bêbado, andando pelo caminho, você não precisa de muita coisa, bêbado, andando pelo caminho, olhou para baixo e tinha um pedaço de papel do tamanho de um papel como esse aqui. Esse papel estava no chão. Ele pegou e era uma página da Bíblia. Oh, glória a Deus! Era uma página, uma pequena página que estava em uma estrada. Aquele bêbado pegou, leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e Jesus entrou no seu coração e na vida dele. O Jimmy estava lá e ensinou para o povo. O avivamento tocou aquela cidade. O Espírito de Deus, antes daquela época, não conseguiam colher nem meia caminhonete de trigo. Isso em um ano inteiro. Agora eles têm 25 tratores. Meu Deus do céu, alguém tem que bradar. Alguém tem que louvar a Deus. Alguém tem que dizer obrigado, Jesus. Meu Deus, glória a Deus. Essa é a resposta para a América e a resposta para você. Essa é a resposta. Malom e Quilion. É cada nome, hein? Quilion e Malom se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Elimeleque morreu, deixando sua esposa Noemi, suas 2 filhas e seus 2 filhos. Os 2 filhos morreram, deixando Ruth e Orfa e Noemi. Não está na versão King James, e não sei se está em alguma Bíblia, mas dizem que no Targão judeu, e temos na Bíblia do expositor também, que um anjo apareceu para Noemi nessa hora. Pois já estavam ali há 10 anos, e o anjo disse: a fome acabou, há pão em Belém. Glória a Deus, aleluia. O Doni pregou um sermão mais ou menos 2 anos atrás. Temos pão em Belém. Glória a Deus, creio que aqui é Belém. Existe pão em Belém. Existe pão em Belém. E Noemi chamou Orfa, Ruth e disse: garotas, eu não tenho nada para te oferecer. Sinceramente, eu não tenho nada. E quero te aconselhar. Ela não tinha fé, porque independentemente do que aconteceria com Ruth, quando você está fora da vontade de Deus, destrói sua fé. Entendeu? A sua fé começa a enfraquecer. Não existe fé forte fora da vontade de Deus. Você não tem como acreditar em Deus quando está fora da vontade de Deus. E ela disse para essas 2 meninas: eu não tenho nada. O Senhor foi duro comigo, ou seja, sei que a culpa é minha. Perdi meu esposo, perdi meus 2 filhos, e vocês são viúvas. E quero te aconselhar a voltar para as suas famílias. E para resumir, Orfa disse: estou indo embora. Pare para pensar nisso. 2 meninas ali, Orfa e Ruth. As 2 estiveram debaixo do mesmo testemunho. Mas uma disse: não, eu vou voltar.
para a minha família e para o meu Deus em Moabe. Ela virou para Ruth e Ruth disse: eu não vou voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você estiver, eu estarei. O seu Deus será o meu Deus. Aleluia. E o seu povo será o meu povo. Eu amo isso aqui. Aonde você morrer e for enterrada, também morrerei e serei enterrada. Você acabou de ouvir a declaração da consagração. É disso que você precisa. Ela ia deixar a família dela. Nunca mais ia vê-los. Mas ela fez isso porque viver para Deus é maior do que qualquer coisa que o diabo tinha para oferecer. E agora eu vou repetir. Noemi podia ter falado: eu tenho muita terra lá em Belém, temos dinheiro no banco e tal, lá a gente é cheio de dinheiro. Essa é a realidade moderna. Você está ouvindo? Esse negócio aí não vale. Olha, deixa eu dizer de uma maneira boa, isso aí não vale um tostão furado. Mas essa é a tolice ridícula que está sobre o cristianismo hoje. E Noemi disse: olha, menina, eu não tenho é nada. Eu sou muito pobre. Eu não tenho terra, eu não tenho casas, eu não tenho dinheiro. Eu não posso te prometer nada. E Ruth disse: olha, sogra, aonde você for, eu vou também. Aonde você estiver, eu também estarei. O seu Deus vai ser o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. E aonde você morrer, porque isso aqui é até a morte, aonde você morrer e for enterrada, eu também vou morrer e serei enterrado. Meu Deus, você está me ouvindo? É isso que Deus quer ouvir. Não importa o que vem ou o que vai, eu vou viver para Jesus Cristo. Se o Senhor não me der um Cadillac e eu tiver que dirigir um carro velho, se eu não souber de onde vai vir o meu próximo aluguel e eu não puder comer carne nenhuma, se não tiver nem o que comer direito, eu estou servindo a Jesus. Eu estou servindo a Jesus. Estou servindo a Jesus. Aonde você for, eu vou. Aonde você morar, eu vou morar. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Aonde você morrer e for enterrado, ali também vou morrer e serei enterrado. Eu não tenho mais ligação com o meu passado. Estou comprometida. Temos muitos cristãos como soldado na guerra civil, que usava a calça de um exército e o casaco do outro, e tomou tiro dos dois lados. Eu não acho que o Senhor gosta de quem fica em cima do muro, tentando entender qual é o caminho do vento e o que for mais famoso, então é isso que eu quero, e por aí vai. Não importa se o mundo for contra Jesus, eu vou me levantar por ele, pela graça dele. Glória a Deus, aleluia ao Cordeiro. Because I remember time and place when I first felt His saving grace, and I left this world of sin down on my knees. Jesus caught my fallen soul. Toca para mim, por favor. Oh, it's better for better felt than told. I claim Jesus.
claim Jesus first, and that's enough for me. Glória a Deus. Muito obrigado, Michael. Então eles saíram de Moabe, 2 mulheres, para voltar para Belém. E o Espírito Santo disse quando chegaram ali: olha, Noemi, e ela está com uma garota gentia com ela. Ruth, a Moabita. Alguém deu a Noemi um lugar para viver e ela disse: querida, veja bem, hoje em dia você vai e pede ajuda do governo, ou então tenta ganhar na loteria. Os estúpidos, né, apostam na loteria. Mas não existia na época nenhuma ajuda do governo. O que estou para dizer aqui é ajuda. Havia uma, na verdade, mas não como hoje em dia. E quando as terras faziam a colheita, eles não colhiam as esquinas da plantação, porque essa era a época da colheita de cevada. E as pessoas sem amparo pegavam o resto que sobrava nas esquinas da plantação. E quem trabalhava na lavoura deixava um pouco para trás para que os necessitados colhessem. E esse era o tipo de trabalho deles. E essa linda jovem chamada Ruth disse: eu vou buscar o que está nos campos. E ela começou. E há um tempo atrás, um israelita me disse, esse israelita me falou aonde estava o campo de Boaz lá em Belém. Se ele estava certo ou não, eu não sei. Ela não sabia para onde estava indo. Ela começou a andar e a Bíblia diz que aconteceu. Então, o que aconteceu foi que ela acabou no campo de Boaz. Mas quando você está na vontade de Deus, não existe coincidência. Deus está guiando tudo. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia, é isso aí. Ele investiu muito em você. Jesus Cristo morreu por você, derramou o sangue dele por você. Ele está te guiando. Se você é um tolo, olha, vou falar disso daqui a pouco. Se você é um maluco e você quer sair da vontade de Deus e tal, você vai acabar com problemas. Mas escuta aqui, Ele ainda vai com você. Olha, e vai deixar o diabo tocar na sua vida. Meu Deus, eu estou pregando bem. Glória, aleluia, aleluia. Nós fomos comprados por um preço, nós pertencemos a Ele. Então, ela começou a seguir os trabalhadores e colher o que eles deixavam. E Boaz, a Bíblia diz que ele era um homem poderoso, um milionário. Era o Bill Gates de Belém. Ele apareceu ali, provavelmente com um cavalo forte, e dava para ver que seus olhos estavam em Ruth. E ele perguntou assim: quem é aquela garota? Veja bem, Deus é romântico. Ele é romântico. Olha, como é que você pode explicar que você, feio desse jeito, conseguiu uma mulher bonita dessa? Isso é porque Deus é romântico. E Boaz olhou para ele e não estava casado. Ele era um partidão.
Ele olhou para ela e no momento que ele a viu, o coração dele começou a bater. Agora sim. Aleluia. E um de seus empregados disse: essa ali é Ruth, a moabita. Você quer dizer que essa ali é a nora de Noemi? Sim. E ela está aqui colhendo cevada? Sim. Então deixa alguns punhados de propósito aí para ela. Glória a Deus. Aleluia. Deixa um punhado para ela. Alguns de vocês, o Senhor está deixando alguns punhados de propósito para você. Deixando alguns punhados de propósito para você. Mas escuta aqui. Ele tem mais para você do que um punhado. Ele vai te dar a fazenda inteira. Ele desceu do cavalo. A Bíblia não diz que ele estava de cavalo, mas sabe como é? Ele chegou até Ruth. Ela olhou para ele e se prostrou aos seus pés. Queridas, estou tentando fazer a Francis me chamar de Senhor há uns 60 anos, outubro desse ano. E vou te dizer, tá difícil, viu? Sara chamou Abraão de Senhor. E e ela se prostrou aos pés de Boaz. Agora, o Targum judaico diz que Boaz disse para ela: sim, jovem, eu te conheço. E eu sei que você é virtuosa. E sei que você tem aceitado o Deus de Israel. Isso, existe uma profecia sobre você. Claro, isso não está na Bíblia, mas é o que está no Targum judaico. Profetizaram que reis e profetas virão de ti. Meu Deus. Então ela perguntou à sua irmã: quem disse isso? Você está certo, Deus é bom. Meu Deus, aleluia. E ela chegou em casa e tinha toda aquela cevada. E então Noemi disse: aonde você foi hoje? E ela disse: fui aqui pertinho. Ué, mas qual o nome do homem que é dono da fazenda? Porque tem muita cevada aqui. E ela respondeu: Boaz. E Noemi disse: glória a Deus. Ele é rico demais. Foi a primeira coisa que a sogra pensou. Ele é rico demais. Meu Deus do céu, mulher. Ele é o homem mais rico em Belém. A situação está mudando. Toda mãe e toda sogra no mundo, elas... Bem... Eu lembro quando conheci a Francis e pedi que ela se casasse comigo. Não vou contar a idade para vocês, não é da sua conta. Eu só vou dizer o seguinte: tínhamos idade o bastante para validar o casamento, e só isso. Mas próximo dia 10 de outubro vamos estar casados por 60 anos. Enquanto como eu disse outro dia, nesses 60 anos tivemos dias difíceis, mas nunca mencionamos o divórcio. Mas já mencionamos assassinato.
Mas ela passava por aquela colheita de cevada, e 50 dias depois ela estava na colheita de trigo. Até que então Noemi disse assim: querida, veja bem, Noemi é um tipo do Espírito Santo. E Noemi falou: vamos fazer o seguinte, olha só, ele é um dos redentores. Ele não é o primeiro na fila, mas é o segundo na fila para redimir. E o redentor era assim: se alguém perdesse a fazenda, como foi com Noemi e Elimeleque, o resgatador, contanto que ele não fosse casado, ele podia redimir a fazenda ou comprar a fazenda de quem era o dono na época. E então foi o que Noemi estava pensando. E ela diz: querida, primeiramente quero que você vista a sua melhor roupa. E ela ia colher trigo no campo, um trabalho muito duro, mas ela disse: vista a sua melhor roupa. Noemi não era tola, não. E ela disse: e vá com aquele perfume Chanel número 5. Claro que eu inventei o Chanel aqui, mas a Bíblia disse: se unja. Eu quero que você esteja bonita e cheirosa. Isso não é lindo? Olha só, ela não estava indo para nenhum tipo de prédio maravilhoso e tal. Ela estava indo para um campo. Mas ela disse: querida, faça o seguinte: hoje à noite, quando todos acabarem de colher o trigo, a lei de Moisés diz que em uma situação assim, se o resgatador não se levantar e fazer o que é esperado dele, que então a jovem tinha que fazer o seguinte: e quando ele se aposentar e parar de trabalhar, e os outros que estavam colhendo, talvez 30 ou 40 homens, quando Boaz estiver dormindo, quando ele estiver apagado, você vai e deite-se aos seus pés, formando a cruz perfeita, com ele deitado e com ela aos seus pés. Se você está pensando em algo vulgar, então limpe a sua mente. Não tem nada de vulgar ali. Você está aos pés dele, formando uma cruz perfeita. E quando ele acordar, diga para ele, ou peça a ele: você não é o resgatador que pode comprar, deixa eu andar rápido aqui, que pode resgatar o campo que Noemi perdeu, porque a fazenda que Noemi e Elimeleque tinham foi perdida. Ela fez isso e ela estava com as suas vestes lindas. As meninas aqui podem aprender alguma coisinha, hein? Todas as vezes que eu vi a Francis, ela sempre estava, assim como a mãe dela, ela sempre estava bem vestida. Tudo nela estava brilhando. E então, quando foram dormir, ela arrumou um tempo e se deitou aos seus pés. Pouco tempo depois, ele sentiu algo ali, ele acordou e perguntou assim: o que é isso? Ela se levantou e disse: eu sou Ruth. É o seu papel servir sua posição como redentor e resgatar a fazenda de Noemi, que foi perdida. E ele disse: glória a Deus, menina, você é mais justa do que eu, você está certa, eu já devia ter feito isso. E chegou o dia, ele chamou 10 homens no portão de Belém. Mas ele disse: tem um aqui, estou andando rápido porque o tempo está acabando, mas tem um aqui que é mais próximo de ti do que eu.
Se ele quiser te redimir, a Bíblia diz que ele pode, e eu não posso. Então, o outro tinha sido chamado, estava ali, e a Bíblia diz que ele era chamado de remidor, pois ele representava a lei. Mas Boaz representava Jesus Cristo, Noemi representa Israel, e Ruth representa a igreja de gentios. Glória a Deus. E ele disse: você vai querer redimir a propriedade? Ele disse: sim. Então você tem que se casar com a viúva. Aí ele disse: eu não posso fazer isso, já sou casado. Ele disse: então você renuncia o seu direito? E ele disse: renuncio. Então Boaz reuniu as pessoas e disse: venham. E ele disse para esse homem: agora pegue e tire suas sandálias. Ele tirou sua sandália, e na época eram sandálias que cabiam em qualquer pé. Então Boaz calçou aquela sandália, e aquela era a lei. Aquele homem desistiu do seu direito de comprar, e Boaz é quem estava comprando. Aí ele coloca aquele sapato e diz: agora eu posso andar, porque isso tudo aqui é meu. E quando você me deu seus sapatos, você me deu esse direito. E ele se casa com Ruth, e eles tiveram um bebezinho, e seu nome foi Obed, o pai de Jessé, o pai de Davi. Olha, Alan, vem até aqui, por favor. Vem aqui, suba aqui no púlpito. Pega aqueles sapatos ali, por favor. Pega os sapatos. A Francis já está com eles. Levanta eles para mim aqui, por favor. Fique aqui. O diabo tomou posse de todo o continente nesse mundo. Tomou posse desse país, Satanás. Mas Jesus Cristo recuperou isso no Calvário. Aleluia. Para que esse evangelho do reino seja pregado no mundo inteiro. Foi o que ele disse. E há pouco tempo atrás, vem aqui, Alan, fique de pé aqui, de frente para aqueles homens. Imagine que o Alan é o Espírito Santo. O Alan é o Espírito Santo, entendeu? Vocês estão mortos hoje, hein? Eu sei que talvez não seja, mas eu acho que ele parece com o Espírito Santo. Aguenta firme aí, Alan. Chega para lá. Muito bem. Ô, glória. Glória a Deus. Aleluia. Venha comigo, Alan. Vamos andar pelo México. É nosso. É nosso. Vamos andar na América Central. É nossa. É nossa. Vamos andar pela América do Sul. É nossa. Vamos andar pela África. É nossa. Pela Europa, pela Ásia, nas ilhas do oceano, no Oriente Médio, na Ásia, no mundo inteiro. Glória a Deus. E o Espírito Santo vai conosco. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. E como Ele nos deu essa responsabilidade, quer dizer que também deu a você, entendeu? Ele deu para todos vocês pela rádio, pela televisão, pela internet. Glória a Deus. Jesus Cristo pagou por isso. E nós vamos tomar posse e redimir. E agora existem milhões de pessoas nesses países, no mundo inteiro. Mas ano que vem, nessa época, daqui a 2, daqui a 5 anos, não sei, essas pessoas estarão salvas pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Se coloque de pé, por favor.
Se coloque de pé. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra é gloriosa. E Deus, eu oro em nome de Jesus. Me ajude, por favor. Give me one sharp. Well, we are able to go up and take the country and possess the land from sea to shining sea. Though the giants may be there our way to hinder, but our God has given us victory. Oh, well, we are able to go up and take the country and possess the land from sea to shining sea. Well, though the giants may be there, our way to hinder, our God has given us the victory. Escute, vou pedir você para cantar outra vez. E quero que você entenda que esses sapatos aqui, espiritualmente falando, você tem eles também. Você sabe disso? Entendeu isso? Que a tarefa é grande, mas servimos um Deus grande. E quero que você cante com fé, crendo: eu vou fazer de tudo, Deus, para tentar dominar o país, de mar a mar, pois vamos conseguir algo maior que Israel. Glória a Deus. Quero que você creia e cante e diga: Ele me chamou para fazer isso, e espiritualmente estou com esses sapatos. Well, we are able to go up and take the country and possess the land from sea to shining sea. Well, though the giants may be there, our way to hinder, our God has given us the victory. Outra vez. Well, we are able to go up and take the country and possess the land from sea to shining sea. Though the giants may be there, our way to hinder, our God has given us the victory. Eu quero que você cumprimente quem está do seu lado e diga para eles: de mar a mar, Well, we are able to go up and take the country and possess the land from sea to shining sea. Though the giants may be there, our way to hinder, our God has given us the victory. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.